fico muito feliz de vê-las aqui. Vê-lo também, né? Que eu acho que é o único homem, é o Geraldo, que tem aqui nessa noite. Quem está ali atrás do computador, que eu não sei se é homem ou mulher, mas eu acho que é uma mulher. Então, é o único, é o Geraldo, né? Então, bom vê-los aqui. Noite chuvosa, é isso aí, Geraldo, campeão. Bendita entre as mulheres. Vamos começar, então, louvando a Deus com a música tema, certo? Pode ser em pé? Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e em verdade, nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás. Temos novo rumo, verdadeira paz. E não podemos nos calar. O Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso
Boa noite, irmãos. Se você está feliz, continue em pé para podermos falar com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Pai bom, amoroso. O Senhor nos guarda, nos livra de todo mal. Por isso estamos aqui agora para te adorar, louvar e bendizer o teu santo nome. Amém. Senhor Deus, seja com cada filho teu aqui presente, com os que não vieram também, seja com as nossas famílias representadas. Quero te pedir nessa hora também que o Senhor seja com todos os departamentos dessa igreja, que o Senhor seja com os líderes, que o Senhor seja com o pastor da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor venha cuidar dele, porque ele também é ovelha. Pai querido, Pai amado, seja com a pregadora desta noite, que veio dividir o pão da vida conosco. Que a mensagem que ela venha trazer, venha de encontro a cada necessidade de cada filho teu aqui presente nessa hora. Senhor Deus, queremos entregar nossa vida em tuas mãos mais uma vez. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Aumenta a nossa fé, Senhor. Te pedimos, crendo que o Senhor fará tudo de acordo com a tua vontade. E é em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Cidinha e Maria já fica aqui. Já vou entregar uma para cada. Ah, não. A mensagem de hoje de saúde vai falar de descanso. Eu queria que vocês viessem, Maria, o Shirley, a Laide. Vem aqui, cada um pegar um. Já pode. Leva um para a Isadora. Vem aqui, gente, venham. Ó, quem não vier, eu não vou atrás não, hein? Ó, quem chegar primeiro ganha. Não tem para todos, eu garanto. Pode pegar. Pronto. Tá. Pronto, Gi. Uma de cada. Obrigada. Você pegou? Pode pegar. Só. Eu dei um de cada cor. Todo mundo já pegou? Quem faltou? Ah, então tá. Pronto. Olha, pode dar para o seu Ivanildo essa daí. Pronto. Aí, pessoal, quem faltou? Ninguém? Eu ainda... Pegou, todo mundo pegou então, né? Então, foi providência de Deus que só consegui fazer essa. Gente, não olha defeitos, pelo amor de Deus. É para colocar no olho, vocês vão fechar esse olho, não vai olhar essa máscara para nada, porque pode ter certeza, deu trabalho. Eu falo, Jesus, nunca mais eu faço nada de cetim na minha vida. Nunca mais eu pego num cetim. Mentira. Eu vou ainda fazer porque o Geraldo eu sei que não ganhou, né, Geraldo? Eu ainda falta fazer para o Geraldo e eu estou te devendo. Gente, eu não sei quem é que ia falar de descanso aqui. Alguém? Então vamos nos ajudar. Eu vou falar. Ai, o Eric chegou. Glória a Deus. Então venha, Eric, falar do descanso. Eu estava ganhando tempo, já distribuí as lembrancinhas. Ai. Muita gente na rua. Agora é você. Pode mandar. Boa noite. Nem precisa de microfone, né? Tá. Tudo bem com vocês? Quando a gente estuda o Gênesis, lá fala que Deus abençoou, não é isso? Sábado, mas também descansou. Então, logo no início da Bíblia, você já vem se encontrando com a palavra descanso. Tá? Lógico que ali o descanso é no sentido de segurança. Deus nos dá segurança quando a gente se sente seguro, o que a gente faz? Descansa. Por isso que guardar o sábado não é dormir, não é ficar sem fazer nada, é confiar que Ele está no comando e segurando esse mundo com a sua destra fiel. Só que o que acontece? Em contrapartida, o inimigo, que não tem o que fazer, faz o quê? Perturba o nosso descanso.
Só que impressionante como o corpo inteiro funciona só quando? Quando descansa. Vou fazer academia. Fiz musculação. O corpo cresce quando você puxa o peso ou quando você dorme e descansa? Dorme e descansa. A circulação de sangue melhora quando? Quando descansa. Os níveis de cortisol abaixam, as coisas vai nivelando tudo, não é isso? Então o que acontece? Tudo hoje no mundo, a luz, né? Excesso de luz, excesso de tela, né? Contribui para nós não fazermos o quê? Descansar. Vim no trânsito aqui, minha nossa. Mas não tem como você ficar em paz. Mas Deus abençoou para chegar. Mas perturba o descanso. Perturba a nossa confiança. E abala a nossa recuperação como um corpo todo. Então, qual é o conselho? O primeiro conselho é o de Gênesis. Que Deus descansou. Então, aprendemos a descansar em quem? Em Deus. O Jonas fala, né? Que não está remediado, que não pode ser remediado, remediado está. Então, a primeira coisa é entender que se a gente não consegue ajustar as coisas, é que elas já estão o quê? Ajustadas. Não tem como a gente remediar muitas coisas. Então, entregar um pouco mais a Deus. Amanhã nós vamos falar de Deus, não é isso? Isso. Tá? A outra coisa, a gente veio falando da água, da luz, do exercício físico, do equilíbrio, né? A gente falou até da gratidão ontem, né? Um livrinho lá para agradecer. Isso são ferramentas que nos ajudam a descansar também. A gente vai se habituando a fazer os remédios de Deus, também vai ajudando no descanso. E precisa ser metódico. Você vai falar, não, metódico, disciplinado, precisa. Tem que ter hora para o descanso. O mundo não vai parar. Deus falou para trabalhar, não é isso? 6 dias da semana e descansar 1. O mundo faz como? 8 dias, não é isso? Vai até mais se deixar. O pessoal do pedágio lá, coitado, quem trabalha no pedágio tem que sair 24 horas sem fechar. McDonald's, né? Isso extra, açaí, 24 horas sem descanso. Então, preciso colocar que eu preciso ter um horário para descansar. Então, vamos pegar, vou dormir 10 horas, que a gente vai sair daqui 9 e pouquinho, vou dormir 10 horas, mas não vai dar 10 horas, vai dar 11 horas, né? Então, quando chegar num horário das 9, eu já tenho que começar o quê? Desacelerar. Então, aquilo que me traz a ansiedade ou que desperta as minhas sensores de alarme, né? De preocupação, eu tenho que fazer o quê? Deixar de lado. Mas eu sei, mas é um treino, você vai ter que exercitar. O mundo tirou a gente do condicionamento, você vai ter que voltar a isso. A outra coisa, você precisa ir para a cama e não pode ter o que na cama? Coisas que acordam, né? Claridade, a luz do quarto. Só uma coisa, gente rica, né? Milionária, assim. Tem televisão no quarto? Não. Gente rica, arquitetos, pessoas que têm sabedoria, não colocam televisão onde? No quarto. Eles têm um quarto de TV, não é isso? Agora, o pobre tem quantas TV em casa? 10, 12 TV. Só não tem mais porque tem mais promoção. Percebeu? Até no banheiro, né? Leva o celular no banheiro, fica no celular. Então tem televisão, não perde a novela, não é isso? Então o quarto tem que ter uma luz âmbar, né? Uma luz mais amarelada, né? Para que você propicione esse descanso. Leiam coisas antes de dormir que não despertem também. Aí vou ler a Bíblia, estou estudando Apocalipse. Falar nisso, domingo, classe de Daniel, né? Aí nós vamos estudar as bestas, aí vai ficar preocupado, como é que é isso? Não vai estudar Apocalipse e Daniel na hora de dormir. Entendeu? Leia um salmo, ou alguma coisa que te acalme, de confiança, certo? Ou algum livro. Eu peguei um livro, Geraldo, de um navegador. Nossa, que livro gostoso. Ele mostrava as aventuras dele no mar. E a gente ia viajando com ele. Quando ele acabava a viagem, você estava tranquilo junto com ele. Muito legal. Então, criem mecanismos para proteger vocês e coloquem no hábito de vocês o horário para descansar. Simples assim. Se esforcem. Peçam para Deus, Senhor, como organizar a minha vida de uma maneira que o descanso tenha o seu lugar. Tá? Não tire o descanso. Tá? Tranquilos? Tenho que ir embora porque o horário é rápido aqui, é bem curtinho. Então, descansar faz parte. Outra coisa só. Uma pessoa que descansa, que está em paz, o que ela transmite quando você vai conversar com ela? Paz. Então, as pessoas hoje estão em paz quando conversam com a gente, estão aceleradas. Então, o que acontece? O descanso, às vezes, não está como?
Deveria, está desregulado. Lógico, por favor, tem personalidades que são mais aceleradas, né? Lá da terrinha você não é da terra da minha esposa, né? Você é da Bahia, né? Tá? Então, reflitam nisso e vejam se vocês estão com o descanso em ordem, tá bom? Um abraço, Nayara. Obrigado. Obrigada, Eric. Valeu. Então, por isso que vocês ganharam essa máscara aí para ficar no mais possível, né, escuro. Vamos à apresentação, não. Mensagem musical. Não acredito. Aí eu vejo os erros. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas não podia imaginar o que está a me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eternal, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal. Um novo céu, um novo lar. Eu não podia imaginar posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que nos salvou. Quanta emoção quando o encontrei, amigos, irmãos, por quem sempre orei, e os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor. Glórias a Deus, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, amor, amor que nos salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que nos salvou.
que nos salvou. Meu Deus. Amém. Amém. Ai. Gente, quase morro aqui. Obrigada, Cidinha. E agora é a hora da apresentação, mas um pouquinho iremos conhecer da Elisa. A Elisa, ela fala aqui que na pandemia, ela, no canal do Instagram, ela postava mensagens, meditações, né, Elisa? E aí, ela, ano passado, fez um canal no YouTube, que eu sou super fã, gente. Amo, Elisa. E se vocês quiserem seguir no Instagram, é @elisa.toffoli. E depois, na publicação que eu mandei, dá para ver como que... É muito simples, né? TOFONLI. E o canal no Instagram, qual que é? No YouTube, qual que é, Elisa? Desvendando o Secreto. Procura lá, Desvendando o Secreto, que vocês vão ver os vídeos que ela passa fazendo comentários de livros, né? Pregações. E as nossas pregações estão sendo gravadas. E logo, logo, não sei se vai estar no canal dela, mas no canal do Bom Pastor irá estar, tá? Estará, tá, gente? Logo, logo. E os momentos que se seguem, Elisa, agora é com você, viu? Que Deus continue te usando. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, viu, Nayara? Bom, pessoal, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já falo assim, gente, já chegou quinta-feira, como assim? Né? Que foi tão gostoso a gente estar aqui junto, né? Bom, quero saber quantos aqui lembram de qual foi a mensagem de ontem. Você poderia me falar o que a gente conversou ontem? Pode falar. Nossa, ela arrasou. Ela falou, inclusive, o título do sermão. Nossa, arrasou, prestou super atenção. Obrigada. E o que a gente aprendeu no tema de ontem, pessoal? Nossa, você arrasou, não tenho nem o que falar. É isso, arrasou, exatamente. Mais algum ponto interessante que vocês viram na mensagem de ontem? Que a gente conversou junto? Arrasou, isso aí. Isso mesmo, Samuel. Olha que você está gabaritando tudo, hein? Bom, pessoal, vocês sabem que eu adoro a participação de vocês, então hoje também não vai ser diferente. A gente vai estar junto aqui mais uma noite para a gente conversar sobre uma mensagem muito especial. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que a gente possa fazer mais uma oração, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos compartilhar a sua mensagem com mais pessoas e compartilhar de uma mensagem que já fez muita diferença e ainda faz muita diferença na nossa vida. Nós pedimos a sua presença neste momento, Pai, que tudo que seja dito não seja sobre mim, mas seja com base assim, diz o Senhor, e que tudo que seja feito seja unicamente para a tua honra e para a tua glória, Pai. Esteja aqui conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, o tema de hoje é sobre um encontro transformador. E como assim? Que encontro é esse que a gente vai estar vendo junto? Eu peço, por gentileza, para que vocês abram suas Bíblias. Em Lucas 5, a gente vai estar lendo do verso 1 ao 11. E assim, é um encontro que mudou completamente a vida das pessoas envolvidas. E a gente vai entender, nossa, como assim que esse encontro teve um poder tão grande? Será que eu também posso ter um encontro assim que, uau, vou me transformar 100%? Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, aqui a gente
está no momento em que Jesus ele leva consigo os seus primeiros discípulos. Eu já dei muito spoiler, mas a gente vai ler aqui e vai entender realmente o que aconteceu, o que fez os primeiros discípulos se tornarem seus primeiros discípulos realmente. Então vamos lá. Vou ler aqui Lucas 5, versos 1 ao 11. Fala assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, que é Pedro, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos dura a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E no verso 9 diz assim: pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Bom, então o que está acontecendo aqui que é importante a gente começar, entendendo? O que acontece? Amanheceu, Pedro, Tiago e João, Pedro, André, Tiago e João, eles estavam cansados porque eles tinham passado a noite inteira pescando e eles não conseguiram pescar absolutamente nada. E Jesus estava aqui de manhã, no momento que ele queria ter um descanso, e as pessoas começaram a chegar, se aglomeraram perto de Jesus. Então Jesus ele foi, vou imaginar a cena, ele foi nos barquinhos para que as pessoas pudessem ver ele de uma maneira mais ampla e melhor. E aqui já começa um ponto que eu acho que é lindo demais, que é o seguinte: imagina Deus, aquele que criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe nesse planeta, nesse mundo, estava no meio das pessoas, ensinando as verdades do céu. Então é lindo demais. E tem um trecho que fala assim no Desejado de Todas as Nações: que cena aquela que se oferecia à contemplação dos anjos. Seu glorioso comandante, sentado num barco de pescador, jogado de um lado para o outro pelas desassossegadas ondas e proclamando as boas novas da salvação ao povo atento, que se comprimia até a beira da água. Então a gente está falando aqui de uma quantidade absurda de pessoas que estavam realmente interessadas na mensagem que Jesus estava falando. Aquele era o honrado do céu, que estava declarando os grandes princípios do seu reino ao ar livre e ao povo comum. E, no entanto, não teria podido ter um cenário mais adaptado aos seus labores. O lago, as montanhas, os vastos campos, a luz a inundar a terra, tudo lhe oferecia ilustrações aos ensinos, de modo a gravá-los nos espíritos. E nenhuma lição de Cristo foi infrutífera. Toda a mensagem de seus lábios fora ter alguma alma como a palavra da vida eterna. Então, olha que incrível. O próprio Deus estava aqui na terra como um de nós, para trazer as verdades do céu. Isso é muito lindo. Então imagina, o Deus que criou aquelas montanhas, que você fala assim, nossa, aquelas montanhas gigantes, que criou tudo que existe, ele estava nesse cenário para compartilhar as verdades do céu. Eu acho lindo demais, então eu queria compartilhar com vocês. Então, depois desse momento que Jesus dividiu a palavra, as pessoas, elas saíram, então, e aí o que acontece? Jesus disse para Pedro para que eles fossem pescar. E aí, estamos com muito spoiler, mas eu agradeço a ajuda. E aí, o que acontece? A gente teve um momento em que, só um minutinho, para ninguém ter spoiler, sem spoiler, que eu vi que aqui todo mundo ficou olhando. Ih, deu spoiler. Isa, você volta do começo para ninguém ter spoiler, por favor? Ai, obrigada. Isso aí. Então, o que acontece? Jesus, ele pediu para que Pedro pudesse, então, jogar as redes para que eles fossem pescar. Só que aí acontece um ponto muito interessante, que é o seguinte: de noite é o melhor horário para pescar. E eu não sabia até estudar esse sermão, e eu vou te compartilhar o porquê que de noite é o melhor horário para pescar. Porque, veja bem, os peixes, quando está de dia, a luz do sol vai irradiar no mar. Então, a superfície vai ficar clara a ponto deles verem que tem uma rede para pescar eles. Faz sentido? Então, o melhor horário para pescar é à noite. Mas aqui, Jesus está pedindo para que Pedro fosse fazer a pesca durante o dia. Então, é meio
engraçado, né, o que acontece, porque Pedro ele tentou pescar a noite inteira e não conseguiu pescar nada. E o que é interessante, que comenta, né, o Espírito de Profecia, o comentário bíblico adventista, é que nesse período da noite em que Pedro não conseguiu pegar absolutamente nada, ele estava muito pensativo, porque João Batista ele tinha sido preso e estava tudo isso acontecendo. Ele falou assim, nossa, mas será que vai ter um futuro? Eu não estou conseguindo pescar nada. Então chegou aquele momento dele falar, será que eu vou ter uma luz no fim do túnel? Como é que eu vou lidar com toda essa situação? E aí, ok, Jesus pede para que ele fizesse, então ele foi lá, jogou a rede, e aí, olha que coisa interessante. Eles jogaram as redes e começaram a ver que começou a rasgar a rede de tanto peixe que tinha. Então veja, o que aconteceu foi um milagre, porque de noite, que era o melhor horário, não conseguiram nada. De dia, que os peixes veriam as redes, veio maior quantidade. E aí Pedro reconhece que Deus, ele é dono de todas as coisas que existem. E qual que é a situação? O que Pedro faz depois que isso acontece? Tem uma coisa antes. Exatamente, mas pode falar, linda. Exatamente, super ligação com o que a Nayara falou, exatamente, depois, ó, livrinho. O que acontece? Exatamente isso, ele reconhece quem Deus é, fala assim, nossa, calma, ele é realmente Deus, e ele vai aos pés de Jesus. Então é muito interessante, porque o primeiro ponto é que ele reconhece quem Deus é. Segundo ponto, aí sim existe essa questão de que ele vai e Jesus chama e eles vão seguir a Cristo. E antes da gente ir para esse ponto, eu queria compartilhar um texto que fala o seguinte, ó, pra gente. Aqui. Viu em Jesus, então o que Pedro viu, né? Pedro viu em Jesus alguém que tinha toda a natureza sob o seu comando. A presença da divindade revelou-lhe a própria ausência de santidade. Então aqui aconteceu um reconhecimento de quem Deus é e de quem ele era. E aí continua falando assim, ó, amor por seu mestre, vergonha de sua incredulidade, porque ele não acreditou que ele ia conseguir pescar, porque, ele sabe, ele era pescador, é a profissão dele. E Deus fala assim, não, Jesus fala, não, agora você vai pescar, então por isso que acontece essa situação aqui. E continua falando assim, ó, sobretudo o sentimento de sua impureza, em presença da pureza infinita, tudo subjugou. Enquanto os companheiros punham em segurança o conteúdo da rede, Pedro caiu aos pés do Salvador exclamando, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Todavia, apegou-se aos pés de Jesus, sentindo que se dele não podia separar. O Salvador respondeu, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. E imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Então, olha que coisa interessante. O que será que fez com que Pedro, Tiago, André e João deixassem todas as coisas, a profissão, tudo e seguissem a Jesus? É sobre isso que a gente vai falar agora. Para a gente entender certinho, mas podem ir falando junto que eu adorei. Eu faço muitas perguntas e dessa vez eu não respondo, eu não me ajudo também, né? Mas ótimo. O que vocês acham que aconteceu? A fé. O que mais? O que vocês acham? Muitos momentos de pensar. Pode falar, amiga. Olha, eu gostei, muitas boas respostas. Se tiver mais alguma, só levanta a mão que a gente ouve e a gente conversa. Exatamente, então é isso que a gente vai entender. Pedro, ele reconheceu quem Deus realmente era, quem Cristo realmente era. E isso é o ponto-chave, porque se a gente não reconhecer quem Deus é, a gente não vai ter uma mudança. Então esse é o primeiro ponto, na nossa vida, na nossa jornada cristã no geral. O primeiro ponto é reconhecer verdadeiramente quem é Cristo. E Pedro fez isso. Ele reconheceu que que Jesus era Deus. E olha que interessante, essa cena que acontece dele se colocar aos pés de Jesus não aconteceu só com ele, aconteceu com outros dois personagens bíblicos, que foram Daniel e Isaías. E olha que interessante que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Fora a mesma presença da santidade divina que fizera o profeta Daniel cair como morto perante o Senhor, perante o anjo do Senhor. Disse ele, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. E assim, quando Isaías viu a glória do Senhor, exclamou, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo com lábios impuros, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos.
E continua falando assim, ó. A humanidade, com sua fraqueza e pecado, fora posta em contraste com a perfeição da divindade. E ele se sentiu inteiramente deficiente e falto de santidade. Assim tem sido com todos quanto lançam uma visão da grandeza e da majestade de Deus. O que acontece aqui é simplesmente a condição de Deus que é santo e nós que somos pecadores. Isso é a consequência do que acontece. E o que é bonito, né? Que mesmo com tudo isso acontecendo dentro do grande conflito, Jesus ele vem justamente para trazer essa conexão entre nós. Então não é uma coisa que você vai ficar distante, que não, Deus é assim e você está aqui e é isso. Não. Quando o irmão White fala no livro O Caminho a Cristo, que Jesus é a ponte sobre o abismo, é justamente sobre isso. Ele faz a ligação dele como ser santo com nós, seres pecadores. Por isso que por meio de Cristo nós conseguimos nos achegar a Deus mais uma vez. E aí, o que é interessante aqui, quando nós reconhecemos quem Deus realmente é, o caráter dele, a gente se sente constrangido por tudo que ele já fez e faz pela nossa vida. Porque Deus não é qualquer pessoa, Deus não é o cara lá de cima. Existe algo muito maior. E só quando a gente tem um encontro íntimo e pessoal com Deus, isso a gente é capaz de entender. E isso também se relaciona muito com o que a gente viu essa semana, né? Na segunda-feira a gente conversou sobre o Éden. Então a gente viu o que Deus realmente quis fazer. Em todos os momentos da história da raça humana, nós o quê? Nos afastamos e Deus faz o quê? Vai ao nosso encontro e vai buscar a gente. Em todos os momentos. Quem está errado na história? A gente. E o que Deus vai fazer? Vai resgatar a gente. Então, qual que é a nossa situação perante isso? A gente fala assim, poxa, eu estou errado, mas Deus vai me resgatar? Então você fala, como assim? E é esse constrangimento que leva a gente a falar assim, uau, como é grande o nosso Deus, amém? Então, olha que lindo. Pedro, ele se viu como pecador, como eu e você nos vimos como pecadores, beleza? Mas ele não teve a posição de se afastar de Deus. Ele se colocou aos pés do Senhor. Assim como aconteceu, né, quando vai acontecer com os dois Adãos, é muito bonito, porque existe uma força que lança, que liga Deus conosco. Independentemente da circunstância, existe algo que atrai, uma força maior que atrai o ser humano pecador, como foi com Pedro, a Deus. E aí, olha que interessante o que o Espírito de Profecia fala sobre esse sentido. Cadê? Opa, que eu estou voltando, que eu sempre me atrapalho aqui. Aqui. Há os que experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus. Contudo, reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida é faltosa e chegam ao ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. E a esses eu desejaria dizer, não recueis em desespero. Então, o que acontece? A gente fala assim, nossa, tem coisa errada dentro de mim. Será que eu realmente entendo a mensagem? Mas a irmã White fala, é para você se afastar? É para você fazer o quê? É para você continuar aos pés de Jesus. Muitas vezes teremos de nos prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas e erros. Mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos nem abandonados ou rejeitados por Deus. Amém? Amém. Não, Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós, diz o amado João. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E não esqueçais das palavras de Cristo, o mesmo Pai vos ama. E isso a gente já viu ao longo da semana. A gente viu isso acontecendo em diferentes cenários, porque aí entra o que a gente falou no primeiro dia. O cenário muda, os personagens mudam, mas o Deus presente é o mesmo. E continua falando assim, ó, ele deseja atrair-vos de novo a si. Então, o desejo de Deus não é separar, é estarmos novamente com ele, juntos, e ver refletidas em vós a sua pureza e santidade, que foi o que a gente conversou. O desejo de Deus é o quê? Restaurar a gente a sua imagem e semelhança. Então, quando isso acontecer, não é para a gente se afastar, mas é para a gente ficar conectado com ele, que ele vai querer ver ele em nós. E como que isso acontece? Comunhão.
A gente se colocando aos pés de Jesus. É assim que acontece. E continua falando assim, ó. E se tão somente vos renderdes a Ele, aquele que em vós começou a boa obra, há de continuá-la até o dia de Cristo Jesus. Orai com mais fervor, crede mais plenamente. Ou seja, o desejo de Deus é que a gente seja atraído para Ele. E o que é muito bonito, Ele quer que cada um de nós estejamos com Ele. Foi o que eu falei, Ele conhece você mais do que todo mundo que está aqui. Ele sabe o que está no íntimo do seu coração. E o desejo dele é fazer uma obra especial em você. Sabe por quê? Porque ele vê até onde você pode ir. E aí, continua falando o seguinte pra gente, ó. Eu acho muito bonito, acho que é o meu verso favorito da Bíblia. Um dos, tenho vários, vou falar que é um só, enfim. É 1 Coríntios 12, 13, 13, 12 e 13, que fala o seguinte pra gente, ó. Agora vemos apenas por um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como plenamente sou conhecido. E o que é interessante aqui é como se a gente pensasse, nós por nós mesmos não conseguimos ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Mas quando nós temos um encontro com Deus, pela fé, a gente lá na frente vai ver coisas muito maiores. Lá no céu, lá quando a gente conhecer Deus face a face, vai falar assim, gente, foi por isso que as coisas aconteceram assim. E tem um verso muito bonito que a irmã White fala, que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que a gente se esqueça da forma como Deus agiu no passado e se a gente se esquecer dos ensinos dele também. Então, tudo que Deus faz, o desejo dele é realizar uma linda obra na sua vida. Amém? Uma linda obra que te leve para o céu. Para quê? Para que é para a gente ir para o céu? Para ficar com Jesus, exatamente. Para que a gente possa viver a restauração do mundo com Jesus. Porque sem Jesus não faz sentido. Então, este reconhecimento de quem Deus foi a força maior que movia Pedro. De falar assim, não, esse é o meu Senhor, tudo que Ele fez por mim, eu quero continuar aqui. E aí, o que é interessante, ó, um detalhe é que Pedro, ele foi atraído por Jesus. Aí você fala assim, Elisa, é óbvio, foi atraído por Jesus, ia ser atraído pelo quê? Ele foi atraído por Jesus, ele não foi atraído pelo Jesus que gostariam que ele enxergasse. Ele não foi atraído pelo Jesus que foi floreado. O que eu quero dizer é, Jesus foi suficiente para atrair Pedro a ele. A gente não precisa florear quem Deus é. Fala assim, não, deixa eu colocar uma outra música que eu acho que a gente vai atrair mais quem não é convertido. Não foi isso que aconteceu. A própria mensagem do Evangelho se basta. A gente não precisa florear. Deus, ele não precisa de marqueteiro para fazer as coisas. Falar assim, não, olha, coloca essa roupa. Não fala assim, Jesus, não vai pegar legal. Não faz assim, olha, coloca uma música mais assim, nananana. Não é assim que funciona. A nossa mensagem é suficiente. A mensagem do Evangelho é suficiente. Porque se o próprio Jesus não for suficiente, você acha que é uma música que vai trazer jovem para a igreja? Não é. Você acha que é um estilo de roupa que vai trazer jovem para a igreja? Não é. E não vai trazer pessoa também. Porque se Cristo não for suficiente, não tem nada que vai ser suficiente. Nada vai trazer. Pedro não precisou de uma roupagem de Jesus. Ele só precisou do próprio Cristo encarnado. E olha que interessante que a irmã White fala sobre esse aspecto. Vou trazer aqui pra gente. Aqui, ó. Espera aí, pra cá. Quando o olhar se fixa sobre Jesus, a vida encontra o seu centro. É quando se fixa onde, por favor? Quando se fixa em Jesus, que a vida encontra o seu centro. O entusiasmo, a devoção generosa, o apaixonado ardor da juventude encontram aqui seu verdadeiro objetivo. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. Honrar a Cristo torna-se semelhante a Ele, e tornar-se semelhante a Ele, trabalhar por Ele, vai ser a mais elevada ambição da sua vida e a sua máxima alegria. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, como Pedro teve pessoalmente, a nossa vida vai encontrar um propósito. A nossa vida não vai ser mais a mesma. A gente vai ter a alegria de viver e, se for preciso, morrer pela verdade. Porque a gente vai falar assim, o Senhor mudou realmente a minha vida, eu não quero mais continuar vivendo como eu vivia. Porque aquele Deus me tirou daquele lugar onde eu estava, no momento que eu menos merecia.
Porque Ele me ama muito. E hoje eu quero fazer diferente. E esse é o chamado que Deus faz para a gente hoje. E sobre encontro pessoal, você veja, não foi uma questão que Pedro soube porque ele era da família XPTO, que aí se encontrou com Deus para tudo acontecer. Não. Ou seja, o que eu quero dizer é, Pedro, ele teve um encontro pessoal. O que isso quer dizer? Que não foi terceirizado esse encontro. Por exemplo, se eu conversar com a Nayara, o conhecimento dela de costura não vai passar para mim por osmose. Se eu ficar... Gostaria, mas se eu ficar grudada na Nayara, o conhecimento dela não vai chegar para mim. Entende? Então, da mesma forma com Deus, não adianta eu só estar aqui e não só pegar o que o pastor tenha para me falar. Se eu não for buscar, se eu não for estudar, eu estou terceirizando o meu conhecimento de Jesus. Veja, é muito importante estarmos aqui sim, porque aqui na igreja é o momento que a gente se une com os irmãos e a gente se fortalece em Cristo. Aqui é um lugar onde a gente divide os nossos pesares, os nossos medos, nossas angústias, nossa esperança. Isso é importante. Mas mais do que isso ainda, é a gente ter o nosso compromisso com Deus pessoal. Deus te ama muito para Ele te ver longe dEle. Deus te ama muito para simplesmente você falar assim, não, depois eu faço isso. O encontro pessoal que Deus quer fazer para a nossa vida, não é porque Ele fala assim, não, eu quero que você me dê atenção porque eu estou sem atenção, estou chateado. Não é assim, nosso Deus não é mimimi. O desejo dele da gente se encontrar com Ele é justamente porque Ele vê algo em você que Ele quer mudar para bem. Porque Ele fala assim, nossa, ela pode ir muito além do que ela está. Comigo ela vai ser perfeita. E por meio dela eu vou poder levar outras pessoas para Cristo também. E não é uma coisa que você vai falar assim, mas isso é coisa chata e tudo mais. É uma questão que quando você se encontra com Cristo, você fala assim, eu não posso mais continuar como eu estou. E foi isso que aconteceu. Então o encontro pessoal, ele é a chave. Não era a questão de você ser descendente da família de Abraão que as coisas iam acontecer. Não. Precisava ter um encontro com Cristo. Eu estava lendo, inclusive ontem, o Patriarcas e Profetas, em que Jacó, ele tem um encontro pessoal com Cristo. E quando ele tem um encontro pessoal com Cristo, mesmo sendo da linhagem de Abraão, a vida dele mudou completamente, porque não é sobre a linhagem, é sobre o encontro com Deus. O que me leva a pensar que não é o fato de você estar aqui com o negócio da igreja adventista, é o seu encontro com Deus. Sim, temos mensagens muito especiais para o tempo que a gente vive, é verdade. Mas Deus pede mais de nós. Ele pede um encontro verdadeiro. E não um encontro de placa verdadeira, né? Nesse sentido, só um encontro pela placa. Quer dizer, vocês entenderam, né? Não é só pela placa, é isso que eu quero dizer. Enfim, então, Deus pede algo muito maior da gente. E aqui, olha que interessante. Eles também perceberam que Deus era capaz de suprir todas as necessidades deles. Ou seja, antes dele pedir que eles abandonassem todas as coisas, ele garantiu, ele mostrou que o Senhor supriria todas as coisas. E como que isso aconteceu? Com a quantidade de peixes. Deus não fez só o chamado. Ele garantiu que ia suprir todas as necessidades dos discípulos. E olha que interessante, continuando aqui, ó. Quando Deus chama a gente, quando a gente tem esse encontro, e a gente fala assim, ok, minha vida, quando eu me encontro com Deus, eu falo assim, uau, realmente eu encontro um propósito, assim como Pedro encontrou, e você fala assim, como assim? Como que eu vou fazer tudo isso? Deus deixa muito claro que Ele vai sim suprir todas as suas necessidades. Amém? Amém. Ontem a gente viu que Ele supre inclusive as suas necessidades emocionais. O desejo de Deus é suprir você por completo. A gente que muitas vezes acaba falando assim, ai Senhor, mas será que o Senhor vai me suprir mesmo por completo? Mas o desejo de Deus não é que a gente pense isso, de maneira alguma. Na verdade, o desejo de Deus é que a gente realmente se entregue e descanse nele por completo. E dentro dessa questão que a gente está conversando aqui, Deus não faz trabalho pela metade. Ele te chamou, Ele vai suprir. Você se entregou, Ele vai cuidar de você. Porque o nosso Deus não é de fazer trabalho pela metade, Ele faz completo. E aí então foi realizado o chamado, eu os tornarei pescadores de homens. Mas por que Jesus escolheu eles? Eles eram só pescadores. O que será que tinha de tão diferentes neles? Você concorda que podia ter escolhido alguém que já tinha algum conhecimento X? Podia, né? Interessante. Mas aí o Espírito de Profecia fala o seguinte pra gente, ó. Aqui. Jesus escolheu homens ignorantes, não
porque não haviam sido instruídos nas tradições errôneas e nos costumes do seu tempo. Eles eram dotados de natural capacidade, humildes e dóceis, homens a quem podia educar para a sua obra. Há nas ocupações comuns da vida muitos homens que seguem a rotina dos labores diários, inconscientes de possuírem faculdades que, se fossem exercidas, ergueriam a altura dos mais honrados homens do mundo. Requer-se o toque de uma hábil mão para despertar essas faculdades adormecidas. E para o caso dos discípulos, foram esses homens que Jesus chamou para serem colaboradores e deu-lhes a vantagem da convivência com ele. E aqui, olha que interessante, nunca tiveram os grandes homens do mundo um mestre assim. Então, veja, você vai falar assim, nossa, mas existem tantos, que a gente pode falar, tantos coachings assim no mundo, eu queria fazer com aquela pessoa porque a minha vida vai mudar. O que está falando aqui? Qual que é o maior mestre do mundo? É Jesus. E quem teve a oportunidade de estar com Jesus? Simples pescadores. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu e você também podemos isso, amém? Amém. Só que tem uma questão. Jesus está disponível quantas vezes para a gente? Todos os dias. E a gente tem buscado? E aí, olha que interessante, continua falando assim, ó. Ao saírem os discípulos do preparo ministrado pelo Salvador, já não eram mais ignorantes e incultos. Por quê? Porque Jesus transformou. Porque a partir do momento que eles se entregaram, eles estiveram com Cristo mesmo, a vida deles não foi mais a mesma. Eles podiam aparentar ser simples pescadores, mas uma vez com Cristo, você não é mais a mesma pessoa. Haviam se tornado como Ele no espírito e no caráter. E os homens perceberam, e os homens conheciam que haviam estado com Jesus. Então, quem ficava perto deles sabia que eles não eram quaisquer pessoas. Quer dizer que a gente vai ser arrogante, falar assim, olha como eu sou. Não, na verdade, quem está com Cristo, o Espírito é completamente o contrário. É de humildade, de compaixão. Por quê? Porque você vai ter o próprio Espírito dentro de você. Eles tinham o coração atento ao Espírito de Deus e eles não tinham se misturado com as tradições e costumes do tempo. O que quer dizer? Que a gente tem um chamado especial também para a gente hoje, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como que a gente vai ter a renovação da mente? Eu falei esses dias. Estando ligadas a Jesus. Porque a única pessoa capaz de renovar nossa mente não é a gente mesmo, é Jesus. Então o chamado para a gente hoje é esse encontro com Jesus. Porque a partir desse verdadeiro encontro, a gente vai ter uma vida transformada e diferente. E hoje é capaz a gente viver isso. E ter uma vida com significado, com propósito. Ai, Elisa, mas veja bem, eu já fiz tanta coisa na minha vida. A gente viu essa semana que não importa o que você tenha feito. O chamado de Deus é para você hoje. Que dia é hoje, gente? Realmente eu estou perdida no tempo. Dia 5 de fevereiro, não, doida. De junho de 2025. O chamado é para você hoje. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para você hoje. A gente já viu que sim, Deus viu tudo o que aconteceu, mas o amor dele é muito maior do que o que aconteceu. E ele quer sim mudar a sua vida, por completo e para sempre. E ao saírem então os discípulos da presença de Cristo, eles já não eram mais os mesmos. Deus tinha começado uma obra muito especial na vida deles. E a mesma coisa pode acontecer com a gente se a gente quiser. A vida dos discípulos depois desse encontro foi transformada e eles encontraram um motivo e um propósito. Eles perceberam que eles podiam viver de uma forma completamente diferente. Não por causa deles, mas por causa da companhia pela qual eles estavam, com quem eles estavam. Eles perceberam que Deus criou eles para grandeza, no sentido de fazer algo que realmente importasse, que trouxesse propósito e significado. E aí entra uma coisa que é muito especial, que é muito legal, que eu já conversei com vocês, que eu gosto muito, coisa boa deve ser compartilhada. E quando a gente encontra em Cristo esse motivo para compartilhar, você fala assim, eu não posso mais deixar, porque, veja, a gente conversou segunda-feira que Jesus, ele não se afastou do homem, na verdade, ele foi ao encontro do homem. Qual que é o seu desejo depois que você sabe essa mensagem? Fala assim, gente, calma, eu descobri uma coisa incrível. Por que boa nova é como a gente fala do evangelho? Porque é uma boa notícia, e boa notícia a gente quer compartilhar com as pessoas, não quer? Ou a gente só quer compartilhar má notícia? Quantos gostam de compartilhar má notícia?
E boa notícia, quantos gostam? O evangelho é a boa notícia. Coisa boa deve ser compartilhada. Essa mensagem deve ser compartilhada. E aqui os discípulos viram isso. Eles viram que o chamado de Deus para a vida deles não só mudaria a vida deles, mas como levaria outras pessoas para terem essa mesma experiência especial também. Hoje, Jesus fala para você e para mim: filho, filha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. No livro Testemunhos 1, a gente tem o seguinte, ó: todos podem exercer poderosa influência se renunciarem ao orgulho e egoísmo, se dedicarem a Deus. Via de regra, porém, não levam cargas de outros. Estas terão de eles mesmos carregá-las. É chegado o tempo em que Deus requer uma mudança nesse respeito. Ele convida a todos para que sejam zelosos e se arrependam. Que a gente vá até Jesus, que a gente fala: não, Senhor, eu preciso de Ti. É o reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. E olha que interessante. Tem um outro trecho do Espírito de Profecia que fala o seguinte: é um livro muito especial, mas antes de eu falar de qual livro é, eu preciso falar o seguinte para vocês. Lembram que eu falei ontem, né? Quantos aqui se sentem jovens em espírito? Vai, todo mundo aqui é jovem espírito. Isso, todas as mãozinhas, exatamente. O livro é muito especial, ele carrega consigo um título, mas eu quero que vocês não levem esse título em consideração, tá? Porque esse livro é muito especial, ele, para mim, como eu falei, aborda todas as áreas da vida, diferentes partes da vida, que é o livro Mensagens aos Jovens. Se você não leu, você precisa ler esse livro, que ele é muito especial. E olha que interessante que o Espírito de Profecia fala sobre esse tema que a gente estava conversando aqui, ó. Cristo chama voluntários para se alistarem sob sua bandeira e levarem perante o mundo o estandarte da cruz. O mundo precisa de pessoas que levem a mensagem do Evangelho. Não sei vocês, mas o mundo não parece que está bem. Parece que está bem? Não que um dia já esteve, né? Não estou falando nesse sentido. Mas a mensagem deve ser uma luz. Jesus falou que nós deveríamos levar e ser a luz para as pessoas. E uma vez que você tem esse encontro, que você fala assim: uau, a minha vida é incrível, o que Deus fez comigo, o que Ele quer fazer com as pessoas, eu preciso compartilhar. Então fala que Cristo chama sim pessoas para carregarem esse propósito de levar a mensagem para as pessoas. Aí você pode falar assim: mas Elisa, veja bem, eu não quero ir para outro país para falar sobre a mensagem, ou eu não gosto de falar lá na frente, ou tem isso. Mas lembra o desafio que eu falei? Pega esse livro e entrega para alguém. Para a gente servir a Cristo, Ele não pede muito. Ele pede para a gente fazer com o que a gente tem. Seja na clínica de estética, seja na costura, em todas as coisas. É uma conversa que você fala no trabalho. O chamado de Deus para a gente hoje é para a gente lidar com as ferramentas que a gente tem. Porque a obra quem faz é quem? É Deus, é o Espírito Santo. Então, qual que é o nosso trabalho aqui? É sermos instrumentos. E eu gosto muito de brincar, assim, que eu sou engenheira química, então, assim, eu entrei na área da química por causa dos cosméticos, iludida. Mas, enfim, eu gosto muito, né? E sempre, até hoje, eu gosto muito de tirar perfume e tudo mais. E eu entendo que esses encontros que a gente tem com Cristo é como se a gente... Bom, antes de eu falar essa parte. Sabe quando você entra no elevador e você fala assim: nossa, que cheiro bom, quem será que passou por aqui? Não sou só eu que sinto isso? Quantos sentem isso, por favor? Eu sou a única doida aqui? Não, né? Que bom, obrigada. Todo mundo sente isso, né? Tá. Eu acredito que quando a gente tem um encontro com Cristo, é como se a gente passasse esse perfume e falasse: você está se banhando, mas você é um perfume singelo, você não está, né? Enfim, é um perfume que você está passando quando você está com Cristo. E quando você passa, as pessoas falam assim: nossa, quem será que passou aqui? Você não fez nada demais, mas Cristo está em você, porque você primeiro esteve na presença de Cristo. E as pessoas vão ver a sua volta. Você não precisa de tantas coisas assim. Isso é muito bom, mas isso também faz você ter uma responsabilidade muito grande. Porque Deus não pede muito de você, Ele só pede para que você esteja um com Ele. Que a obra, quem vai fazer é Ele. E o que é muito interessante é que eu mesma, quando eu era mais nova, eu não falava. Eu sempre fui muito tímida. Mas quando eu tive o meu encontro, quando eu li o livro Caminho a Cristo, e eu entendi a mensagem de Deus, eu falei: devem ter outras pessoas que estão sentindo a mesma coisa que eu, e eu não posso ficar quieta. E aí que surgiu Coisa Boa Deve Ser Compartilhada. Então é muito lindo, porque Deus faz milagres na nossa vida. A Dona Maria falou assim: nossa, ela era tão pequena, quietinha, né? É verdade. Mas Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida,
Não tem que ser necessariamente vir até aqui, não tem que ser necessariamente cantar, mas Deus pode sim te usar hoje e fazer uma diferença na sua vida, não importa a sua idade. Pode ser que você seja criança, pode ser que você seja jovem, mais experiente, super mega experiente, não importa a sua idade, Deus quer te usar. E quando Ele te usar, você vai falar assim, Deus seja louvado, porque hoje a minha vida tem muito mais propósito do que um dia eu achei que teria. Deus, aqui ó, tem o intuito que você seja um co-participante na obra de Deus, porque você participar da obra de Deus não só é especial para outras pessoas, mas é uma forma de Deus te guiar e salvar você também. Porque nessa jornada, Ele vai moldando e lapidando quem você é. Você vai entendendo coisas que antes não faziam tanto sentido, mas você vê que na obra, você estar participante e atuante faz toda a diferença. Você vai encontrar um propósito que não é só você fazer as coisas, como a gente conversou, porque antes de se tornar Marta, nós temos que ser quem? Maria. Né? Então você veja como existe até uma ligação nesse sentido. Primeiro, o nosso encontro com Jesus aos pés de Jesus, como Maria teve. Então Deus nos chama para sermos como Martas. E aí, aqui continua falando assim, ó, tem um trecho especial que fala assim, ó, eu estou nesse? Estou aqui. Nesse mesmo aqui, ó. Aqueles que querem servir a Deus e entregar-se à sua obra, precisam primeiramente limpar de toda impureza o templo da alma e entronizar a Cristo no coração, que é justamente o que a gente estava falando, não é só sobre fazer. É ter, exatamente isso. A gente precisa ter Cristo em nós. E isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, assim como o perfume que a gente conversou. E hoje a gente tem o privilégio de ser coparticipante de Jesus. Fala assim, ó, toda pessoa tem o privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros da sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo o seu espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais necessite do que a manifestação do amor do Salvador por meio da humanidade. Todo o céu está à espera de condutos, ou seja, Ele está esperando que você faça parte da obra. O céu inteiro almeja e tem todas as ferramentas disponíveis para que você possa ser uma luz para as pessoas. E não importa a idade, quer seja menos, quer seja mais. E continua falando assim, ó, condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para os corações humanos. Deus deseja hoje mesmo mudar a sua vida e dar um significado para ela. Eu não sei como que é a sua vida, a gente se conheceu só no pós, no lanchinho, né? Então não tive muito tempo para conhecer todos vocês. Mas eu não sei como que anda o seu coração. E hoje, Deus chegou a hora que Ele quer fazer um encontro com você. Um encontro que Ele vai acontecer no secreto. Um encontro em que, no secreto, você vai conhecer realmente quem Deus é na sua vida. No secreto, nos momentos em que você estiver com Deus intimamente, Ele vai se revelar a você e Ele vai mostrar os planos e sonhos que Ele tem para a sua vida, que são planos de bênção e não de mal, mas de trazer esperança para você estar vivendo com Jesus para sempre. Para que você possa viver o que Ele planejou para a gente desde o início. Viver uma vida plena ao seu lado. E mais ainda que isso, para a gente poder realmente levar mais pessoas, porque como a gente viu na música que a irmã Cidinha cantou, o céu faz ainda mais sentido também quando a gente leva pessoas com quem a gente tem carinho e ama também. Porque coisa boa deve ser compartilhada. E nós somos chamados hoje para sermos discípulos de Jesus. E aí entra um verso que a gente já conversou um pouquinho esses dias, que eu gosto muito, Filipenses 1:6, que fala: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele nos chama e Ele nos capacita para a missão. Se Deus chamou, Ele vai finalizar a obra na sua vida. E tem um trecho legal que Charles Spurgeon fala o seguinte, ó: aquele que nos ordena lançar a rede, Ele mesmo a encherá com os peixes. Então Jesus nos chamou. Não se preocupe, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele deseja hoje te dar uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo começo. E tudo isso vai só fazer sentido se você tiver o seu encontro especial com o Senhor. A pergunta é: você aceita ter esse encontro com Cristo, como Pedro e seus amigos tiveram? Você aceita o chamado que Jesus faz para você hoje, independentemente do momento, da circunstância que você está vivendo? Tenha certeza de que Deus, Ele quer muito te usar. E quando você permite que Ele realmente te use, quando você se entregar para Ele, você fala assim: Senhor, por que eu não fiz isso antes? E se a gente
nesse momento em secreto, Ele vai se revelar, a gente vai entender quem Ele é, a gente vai entender melhor quem nós somos, e a gente vai falar assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, custe o que custar. Porque eu não quero voltar para a vida que eu tinha antes, agora eu quero viver um contigo hoje. Se é seu desejo viver isso, se entregar realmente ao Senhor, falar assim: Senhor, toma os meus pensamentos, os meus dons, tudo que eu tenho, que eu nem sei que eu tenho. Revela para mim. Porque o meu desejo não é só ter um encontro contigo e viver essa experiência especial ao seu lado, mas meu desejo também é poder levar essa mensagem para outras pessoas, não importando onde eu estou e tudo isso que acontece. A gente vai cantar uma música que fala justamente sobre isso, sobre essa entrega especial que Jesus quer fazer, essa entrega especial que é tão especial que você pode hoje fazer isso. Então, a gente vai cantar uma música especial e se for do seu desejo, que você se coloque de pé para a gente fazer uma oração e falar assim: Senhor, eu estou aqui hoje, eu quero me entregar, eu quero ter esse encontro especial contigo e eu quero viver uma nova vida ao seu lado. Chegou a hora. É o 310 do Inário Novo Adventista. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Toma os meus pensamentos.
querido Pai, Senhor, nessa noite estamos aqui entregues, Pai. Nós queremos nos entregar nas suas mãos, Senhor. Nós não temos realmente nada para te oferecer, Pai. Mas nós te agradecemos, porque ao longo dessa semana nós temos visto que mesmo não tendo nada para te oferecer, o seu desejo é estar conosco. Amém. Deus seja louvado por isso, Pai. O seu desejo é estar conosco, mesmo que nós não tenhamos nada para te ofertar e nem te entregar. O nosso desejo, Pai, é realmente ter um encontro pessoal contigo. Um encontro que realmente a gente possa ter a vida transformada. Nós queremos ter um encontro como Pedro teve com o Senhor, Pai. E nós sabemos que o cenário pode mudar, as circunstâncias podem mudar, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Pai, a depender de nós, né, independentemente do que a gente tem, nós queremos que o Senhor utilize os nossos dons unicamente para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que o Senhor possa inspirar o nosso coração, seja dando um livro para um irmão, para um amigo do trabalho, que o Senhor possa nos ajudar, porque o nosso desejo não é só ter a mensagem, mas compartilhar, porque coisa boa deve ser compartilhada. E nós queremos compartilhar, sim, a Tua boa nova do Evangelho, Pai. Esteja conosco, Pai, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Aceita a nossa entrega, Pai, mesmo débil, com muitos problemas, nós oramos acreditando que a boa obra que o Senhor começou em nós há de ser concluída até a sua vinda, Pai. Nós sabemos que o Senhor não faz trabalho pela metade, então nós nos entregamos por completo a Ti, Pai. Esteja conosco. E nós te agradecemos pela oportunidade de não só ouvir a Tua mensagem, mas também de ter o convite, ainda hoje aberto, as portas da graça abertas para nos receber, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.